Fala, meu querido aluno! Estamos mais uma vez aqui, o professor Daniel Sena, junto com essa equipe maravilhosa do Atrium Cursos, para levar para você as dicas mais importantes para o seu exame de ordem. Lembrando sempre que essa é uma parceria entre nós e você. Então, não se esqueça de fazer a sua parte. Tem muita gente que acha que a carteirinha vai cair do céu. Ah, eu quero o cursinho porque me dê a carteirinha. Não é assim que funciona, velho. A gente está te dando direcionamento, está iluminando o teu caminho, exatamente para que você possa realizar o seu sonho. Mas para isso você tem que fazer a sua parte, se dedicar, se comprometer. Então, estude muito. E nesse tema que nós vamos começar hoje, é um tema que requer de você ainda mais comprometimento no que tange principalmente a leitura do texto constitucional. Nós vamos falar sobre a organização do Estado ou organização político-administrativa, um dos temas aí mais relevantes nos exames de ordem. Não só porque sempre tem uma questão de organização do Estado, mas também porque conhecer a organização do Estado implica em resolver questões de controle de constitucionalidade. Então, quando você vai para as questões de controle, cara, uma boa parte delas, quando envolvem caso concreto, estão atreladas à competência, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, como que a Federação Brasileira está organizada, quais são as suas principais características e como você deve se estudar, né, esse conteúdo aqui para conseguir a sua aprovação. Vamos lá, então? Começando aqui a nossa jornada, organização do Estado ou organização política administrativa. Começa lá a partir do artigo 18 da Constituição Federal. E nessa primeira introdução é importante nós sabermos de onde vem essa estrutura de organização do Estado brasileiro, né? Então o Estado brasileiro, ele tem o seu amparo aqui no artigo 1º e no artigo 18, onde ele vai trazer algumas informações que são relevantes. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. Então aqui, no primeiro momento, o artigo 1º acaba trazendo aqui essa característica super importante, que é a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, que é a característica desse indivíduozinho aqui, ó, chamado de federação, que daqui a pouco nós vamos falar dela. E o artigo 18 acabou reproduzindo novamente esse texto, já dando direcionamento para a organização política administrativa realmente, dizendo que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, DF e município, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, falar de organização do Estado é entender essa estrutura que o artigo 1º e o artigo 18 trouxe. E o que o artigo 1º e o artigo 18 estão querendo dizer para você? Eles estão dizendo para você como que o Estado brasileiro está organizado. E essa organização ela está intimamente atrelada a um princípio, que é exatamente o princípio federativo. Queridos, princípio federativo é o princípio norteador da organização do Estado brasileiro. E o que esse princípio federativo representa? O princípio federativo, ele representa a forma de Estado adotada no Brasil. Então, forma de Estado brasileira é a forma federativa. Quando a gente fala em forma de Estado, é possível que você tenha aí duas possibilidades de forma de Estado. Você tem a possibilidade de uma forma de Estado unitária e você tem a forma de Estado complexa, né? Qual que é a grande diferença entre uma forma de Estado unitária e uma forma de Estado complexa? É que a forma de Estado ela vai tentar trazer para você a ideia de como que o poder político está distribuído dentro do território. Então, forma de Estado é isso. Eu quero saber como que o poder político está distribuído dentro do território. O poder político está totalmente nas mãos de uma só pessoa ou ele está nas mãos de várias pessoas? Essa que é a questão que nós vamos resolver. O poder político está centralizado ou descentralizado? Então, quando falamos em forma federativa, nós queremos dizer que o poder político ele é descentralizado. Descentralizado. Posso afirmar, portanto, que a forma federativa ela é uma espécie de forma de Estado complexa, exatamente porque o poder político está descentralizado, né? E o Estado unitário é quando o poder político está centralizado. O Brasil já foi Estado unitário, hoje é um Estado
descentralizado com a descentralização política. E essa descentralização política acabou trazendo para dentro da estrutura constitucional brasileira algumas pessoas que compõem essa descentralização política. Então, quem são essas pessoas que compõem essa forma de Estado federativo? Nós temos aí 4 pessoas que vão compor a forma de Estado federativo. Temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá, Daniel, mas na hora que você perguntou pessoas, eu falei assim, nossa, como é assim pessoas? Eu pensei em presidente, pensei em deputado. Por que você falou pessoas? É muito importante você relacionar aqui com os institutos do direito civil que distinguem, né? Quais são os tipos de personalidade jurídica que nós temos. E quando um ser humano tem personalidade jurídica e é um sujeito de direitos e obrigações, você está falando de uma pessoa física. Mas quando uma outra instituição, que não é o ser humano, também tem direitos e obrigações, falamos de pessoas jurídicas. Então a melhor definição para União, Estado, DF e municípios são pessoas jurídicas, porque eles possuem personalidade jurídica, são sujeitos de direitos e obrigações. Pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Daniel, por que eles são de direito público? Porque eles são regidos por normas cogentes, normas de direito público, normas obrigatórias, não tem opção. E ainda, um dos elementos mais importantes para a sua prova são pessoas jurídicas de direito público interno. O que significa dizer que são pessoas jurídicas de direito público e interno? Significa dizer que a personalidade jurídica da União, dos Estados, do DF e dos municípios só existe, só tem representatividade internamente aqui dentro do Brasil. Então, quando você chega, por exemplo, lá no Canadá e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou o prefeito de São Paulo. O cara vai olhar para você e falar assim, what? Né? Tipo assim, o que é isso? O que significa ser prefeito de São Paulo? Então, não faz sentido, externamente, falarmos dos entes federativos. Tá? Por isso que eles têm personalidade jurídica e direito público interno. Agora, pergunta que já caiu várias vezes em prova. Quem é a pessoa que tem personalidade jurídica e direito público externo? Cuidado, não é União, hein? Cuidado, União não tem personalidade jurídica e direito público externo. Quem tem personalidade jurídica e direito público externo ou direito público internacional é a República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil é a soma de toda essa galera. Então, quando chega na sua prova, o que você tem que ter em mente aqui? Que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios formam a República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo. E aí você tem que ter muito cuidado com um detalhe aqui. Quando eu penso em República Federativa do Brasil, eu estou pensando na galera toda junta, tudo junto misturado. União, Estado, DF, município. Tá. Mas quando a República Federativa do Brasil vai se relacionar com outro país e exercer esta personalidade jurídica internacional, quem que vai lá representar a República Federativa do Brasil? A União. Então, cuidado demais com essa questão de prova. A União, ela não tem personalidade jurídica externa, mas ela representa a personalidade jurídica externa da República Federativa do Brasil. Ficou claro isso aqui? Então, uma coisa na sua prova é aparecer assim, a União tem personalidade jurídica e direito público externo. Outra coisa é dizer, a União representa a República Federativa do Brasil nas relações externas. Então, cuidado com isso. E por que isso? Porque lá no artigo 84, esta competência de celebrar tratados internacionais, declarar guerra, celebrar a paz, ou seja, esta competência de chefe de Estado, de relacionamento com outros países, outros Estados soberanos, recai sobre o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União. Então, saber disso é fundamental para você não confundir a esfera de competência de cada um desses entes federativos aqui, principalmente quando se trata da República Federativa do Brasil, tá? Que tem personalidade jurídica própria, mas é representada pela União. Tudo bem?
Uma pergunta que sempre aparece em prova, e não é porque a gente está falando aqui de exame de ordem que não vai aparecer. Quem tem soberania? União, Estado, DF ou município? É aquele tipo de pergunta que na faculdade a gente não dá muito valor para elas, mas são as perguntas que vão ser responsáveis pela sua aprovação no exame de ordem. Quem tem soberania? União, Estado, DF ou município? Tô ouvindo todo mundo? Tô ouvindo União? Não, bisonho, guarde. Ninguém tem soberania. Nem União, nem Estado, nem DF, nem município possui o atributo soberania. A soberania é atributo que pertence apenas à República Federativa do Brasil. O que é União, Estado, DF, município? Tem autonomia. Então, querido, guarde. Guarde porque isso aqui despenca em prova. Soberania está para a República Federativa do Brasil. E autonomia está para os entes federativos. E aí cada ente federativo vai ter sua própria autonomia. Né? União tem sua própria autonomia, Estado tem sua própria autonomia, DF tem sua própria autonomia, município tem sua própria autonomia. Tá, e como que essa autonomia ela vai ser revelada? A autonomia dos entes federativos ela é revelada da seguinte forma. Primeiramente, pela sua capacidade de auto-organização. Então, quando eu penso na autonomia de um ente federativo falando de auto-organização, eu penso que cada ente federativo tem a sua capacidade de se auto-organizar através das suas normas fundamentais. Normas fundamentais, no caso da União, Constituição Federal, no caso do Estado, DF, município, no caso dos Estados, Constituições Estaduais, DF, município, lei orgânica, ok? Uma segunda manifestação da autonomia é a chamada autogoverno. Autogoverno é a capacidade que cada ente federativo tem de criar a sua própria estrutura de governo. Então, quando a gente fala na estrutura de governo, nós estamos pensando em quê? Poder executivo, legislativo, judiciário. Então, quando o ente federativo pode criar os seus próprios poderes, falamos aqui em autogoverno. Não confunda autogoverno com auto-organização. Auto-organização, criação da sua estrutura através das normas fundamentais. Constituição Federal, Constituição Estadual, lei orgânica. Agora, autogoverno, nós estamos falando da criação de estrutura de governo. Executivo, legislativo, judiciário. Tá? Cuidado com isso aqui. Terceira forma de autonomia, autolegislação. Cada ente federativo pode produzir as suas próprias leis. Por isso que eu tenho leis federais, leis estaduais, leis municipais. E ainda, autoadministração. Cada ente federativo possui a capacidade aqui de administrar a si mesmo, fazer o controle das suas contas. E aqui entra essa parte da administração financeira, orçamentária, planejamento estratégico, ou própria atividade administrativa mesmo, tá? Então, guarde soberania, República Federativa do Brasil. Autonomia, cada ente federativo tem a sua própria autonomia. Questãozinha, ó, linda, que pode aparecer na sua prova. Show de bola? Dentro dessa estrutura, então, quando a gente pensa nos entes federativos, surge uma outra questão muito relevante. E a questão é, existe hierarquia entre União, Estado, DF e município? Porque aparentemente, quando eu olho, a gente tem uma noção de que um é maior que o outro. Mas é importantíssimo que quando você chegar na sua prova, você não tenha essa percepção. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os entes federativos. Quando eu digo que não existe hierarquia entre os entes federativos, o que eu estou querendo dizer? Que cada ente federativo tem a sua própria autonomia. Eles, em termos de autonomia, são iguais, mas existe uma diferença entre eles. E onde que está a diferença entre eles? A diferença entre eles está relacionada com o instituto da chamada competência. Então, o que distingue um ente federativo do outro é exatamente o que aquele ente federativo pode fazer, tá? Que são as chamadas competências. E para organizar essas competências, a Constituição Federal se utilizou de um princípio chamado princípio da predominância do interesse. Ou seja,
Ela olhou para cada ente federativo e percebeu qual que é o interesse que predomina nesse ente federativo. Aí olhou primeiro para a União e falou assim, União predomina interesse geral. Então vou dar para a União temas ou competências de interesse geral. Olhou para os estados e disse, qual que é a competência que prevalece nos estados? O interesse regional. Então, em regra, distribuiu para os estados competências que são de interesse regional. Olhou para os municípios, deixa eu fazer município primeiro, e disse qual competência que prevalece no município? As de interesse local. E aí deu para os municípios assuntos de interesse local para ele cuidar. E aí o que aconteceu com o Distrito Federal? O Distrito Federal acabou não tendo uma competência própria. Ele, ora, terá competência de estado, ora de município, o que levou-nos a perceber que ele tem uma competência híbrida. E competência híbrida significa, ora ele age como se fosse um município, ora ele age como se fosse um estado. Tá? Questãozinha também muito top para sua prova. Agora, existe um ponto aqui chave quando a gente fala do Distrito Federal. E aqui eu já aproveito para falar dele, porque vai ser muito importante aí para as questões que você vai fazer na sua prova. Eu acabei de ver que o Distrito Federal ele não tem uma competência própria. Ele tem competência híbrida de estado e de município. Mas aí surgem umas perguntinhas aqui interessantes. Vamos lá? Quando eu penso em Distrito Federal, eu posso dizer que Distrito Federal, ele é um estado? O que você acha? Distrito Federal é igual a um estado? Lógico que não, queridos, porque se ele fosse igual a um estado, nós chamaríamos ele de estado, não de Distrito Federal. Tá, Daniel, então me ferrou. Será que ele é igual a um município? Ou o Distrito Federal é um município? Município? Sem nem colocar acento mais aqui, bisonhão. Município? Claro que não. O Distrito Federal não é município. Tá? Putz, Daniel, pensei que era. Tá, mas aí se eu te perguntar assim, Distrito Federal é a mesma coisa que Brasília? É lógico que não. Distrito Federal não é Brasília. Caramba, Daniel, tudo que eu achei que o DF era não é. Tá, tem mais uma. Distrito Federal é a mesma coisa que Capital Federal? Sim ou não? Distrito Federal é capital federal? Claro que não, o Distrito Federal não é capital federal, Daniel. Então o que é o Distrito Federal? Distrito Federal é Distrito Federal. Ente federativo próprio com a sua própria autonomia. Ele tem competências de estado, ele tem competência de município, mas não é um estado e não é um município, ele é o próprio Distrito Federal. Ente federativo próprio com suas próprias competências. Tá, Daniel, e quem que é Brasília? Brasília é a capital federal, então guarde isso. A definição de Brasília é capital federal. Mas, Daniel, e se cai na minha prova a seguinte questão? Brasília é um município? E aí, o que você acha? Brasília é um município? Claro que não. E guarde, o Distrito Federal é proibido de ser dividido em município. Olha que top. O Distrito Federal é proibido de ser dividido em município. Então, não existe município dentro do Distrito Federal. O Distrito Federal ele é um ente federativo próprio, com sua própria autonomia. Dentro dele tem Brasília. Vou mostrar para você aqui num desenhozinho aqui, para você entender na prática como que é o Distrito Federal. Então, o DF ele é como se fosse um retângulozinho. Lá dentro desse retângulo tem um avião, que é Brasília. Em volta desse avião, nós temos aqui várias regiões que são chamadas de regiões administrativas. Tem várias lá. Ou, para quem é de Brasília, que está assistindo essa aula, sabe que essas regiões administrativas são chamadas de cidades satélites também. Tá, cidade satélite é município? Não, porque Brasília não pode ser dividida em município. Tá, Daniel, mas Brasília não é um município, então ele é o quê? Capital Federal.
a única definição jurídica que a Constituição deu no artigo 18 para Brasília é que Brasília é capital federal. Tá? Então, Brasília não é município, portanto, não tem autonomia. Brasília não tem prefeito. Brasília não tem aquilo que o município tem. Dentro do Distrito Federal não tem prefeituras, tem o quê? Tem administradores, que são nomeados pelo governador para cargos de comissão. Então, são de livre escolha do governador. Não tem eleição para administrador das regiões administrativas. Inclusive, Brasília tem uma região administrativa que cuida só dela. Dessa forma, é muito importante você entender. Por quê? Porque pode vir, como já veio na FGV, questões de prova que tragam essa relação do Distrito Federal, da sua estrutura e como que se porta essa estrutura dentro do Pacto Federativo, tá? Muito interessante isso aqui para a sua prova, peço que você tenha cuidado. E um outro instituto que eu quero chamar a sua atenção também, que sempre aparece em prova. E é importante você ter essa noção de que, por sempre aparecer em prova, é uma pegadinha clássica. Quem nunca viu quando chega na questão da prova e eles perguntam assim para você: vem cá, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União, Estado, DF, município e os territórios. Quem já viu questão desse tipo? Territórios. Queridos, território é ente federativo? Daniel, se eu soubesse que bagulho é esse, eu até responderia. Então, vamos lá. Território, tenta imaginar. É que o pessoal mais antigo vai saber, porque o Brasil tem algumas regiões que já foram territórios, né? Mais antigos. Então, território é como se fosse uma nova incorporação de terra dentro do Estado brasileiro. Vamos imaginar que o Brasil resolva anexar o Uruguai, o território do Uruguai para dentro do Brasil. Tá, só que eu não sei o que eu vou fazer ainda com aquela porção de terra. Tem uma galera lá, tal, tá funcionando, mas eu não sei o que eu faço. E aí eu acabo definindo que aquilo ali vai ser um território até eu definir se ele vai virar um ente federativo próprio ou não, ou você vai anexar um outro ente federativo, assim por diante. Então esse território é essa nova figura que se incorpora dentro da organização do Brasil, mas que ela não tem ainda autonomia, por isso ela é chamada território. Então uma pergunta que sempre aparece em prova é: qual a natureza jurídica de um território? Guardem. Território não é ente federativo. Território tem natureza de uma autarquia da União. Autarquia federal. Autarquia da União ou autarquia federal. Ou seja, ela está vinculada, está subordinada, está estruturada dentro da própria União. Portanto, se o Brasil tiver um novo território, este território não possuirá uma competência própria, uma autonomia própria, ela vai estar vinculada à estrutura da União. Guarde isso porque isso aqui é bem interessante para a sua prova, beleza? Território é interessante ainda mais por quê? Porque dentro dele pode ter município. Então, olha só, não tem eleição para o governador do território, porque o governador do território ele é escolhido pelo presidente da República. Mas para os municípios, aí você vai ter toda a estrutura municipal, desde prefeitura, Câmara de Vereadores e assim vai. Que seria uma Câmara chamada de Câmara Territorial, né? E os poderes do território é muito interessante. Hoje que não existe território, nós temos ali o Poder Judiciário e o Poder, no caso, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que funcionam para cuidar das questões dos territórios, é o do Distrito Federal. Porque o Brasil já teve territórios. Então o pessoal mais antigo vai lembrar de Rondônia era território, Roraima era território, Acre era território, Fernando de Noronha era território. Uma boa parte dessa galera se transformou em ente federativo em 88. Né? E a partir de então passaram a ter a sua própria autonomia. Mas antes estavam vinculados à União. Então, questãozinha muito top. Por isso que são estados novos, que estão ainda em desenvolvimento. Né? São estados ainda que estão passando por essa fase de desenvolvimento. Não tem tanta história como os outros estados brasileiros, tá? Então guarde essa questão do território que é muito legal para ser trabalhada aí na sua prova, beleza? Uma outra questão que é importante a gente ter em mente aqui sobre o Pacto Federativo, que vai nos ajudar a compreender o Instituto, é como a Federação Brasileira foi estruturada. E aí surgem algumas características
características do Pacto Federativo. Essas características, elas podem ser divididas aqui inicialmente em características primeiro da formação do Pacto Federativo e depois características do próprio pacto mesmo, tá? Primeiro vamos dar uma olhada nas características da formação do Pacto Federativo. O Pacto Federativo Brasileiro, ele é classificado primeiramente como uma formação centrífuga. Centrífuga. Significa dizer que a formação da Federação Brasileira ocorreu de dentro para fora. Como assim, Daniel, de dentro para fora? É só você olhar a centrifugadora da sua casa, lá da máquina de lavar. Quando você gira ela, a força centrífuga que aquele movimento produz leva a roupa do centro para fora. O Pacto Federativo Brasileiro foi constituído do centro para fora. Como? Antes eu tinha um Estado unitário e ele se descentralizou. O poder político era central e ele se espalhou para cada ente federativo, tá? Uma segunda classificação aqui do Pacto Federativo no que tange a sua formação é que a Federação Brasileira é classificada também como uma federação por desagregação. Desagregação tem a mesma ideia de centrífuga, ou seja, eu tinha um ente central que se desagregou em várias entidades, né, políticas. E por último, a Federação Brasileira é tricotômica. Então, numa questãozinha da FGV aqui mais doutrinária, cara, isso aqui seria top ser questionado, né? Então, o que significa dizer que a Federação Brasileira é tricotômica? Olha que questão top. Dizer que a Federação é tricotômica, ao contrário do que muita gente pensa, não é porque tem 3 poderes, não, Executivo, Legislativo e Judiciário. Não, tem nada a ver. Tricotômica significa que a Federação Brasileira ela foi constituída em 3 níveis de competência. Como assim, Daniel? Se eu tenho 4 entes, por que 3 níveis de competência? Por isso que ela é ótima para a prova. Ela é tricotômica porque eu tenho uma competência geral, eu tenho um nível de competência regional e eu tenho um nível de competência local. 3 níveis de competência. Inclusive, é uma das únicas federações do mundo que tem essa característica, porque a maior parte das federações são bicotômicas ou dicotômicas, né? A brasileira é tricotômica porque eles criaram essa figura do município aqui. Então, isso é um dos pontos distintivos da Federação Brasileira em relação às outras federações. Mas, Daniel, nós temos 4 entes federativos. Sim, mas o DF não tem competência própria, ou ele age como Estado, ou ele age como se fosse um município. Por isso que são 3 níveis de competência: geral, regional e local. Por isso, tricotômica. Agora, falando de característica do próprio Pacto Federativo, não posso deixar de registrar que a Federação Brasileira é uma cláusula pétrea. E como cláusula pétrea, ela não pode ser abolida do texto constitucional, ok? Cláusula pétrea não pode ser abolida do texto constitucional. Significa dizer que a Federação Brasileira não pode acabar. O Brasil, na vigência desta Constituição, não pode deixar de ser uma federação. Razão pela qual essa característica se desdobra em outras, né? Principalmente na proibição de secessão. Na proibição de secessão. E o que é proibição de secessão? É a proibição de separação. Tá? O Pacto Federativo não pode ser dissolvido, também chamado de princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é indissolúvel, guarde isso. Questão muito top que a FGV já trouxe como caso concreto em prova. Tipo, imagina que um determinado ente federativo queira se separar dos demais. Né? Vamos imaginar um exemplo. Bate! Nós somos uma nação independente? Vamos separar do restante do país? Não é um exemplo hipotético. Vamos imaginar que algum Estado da Federação, mas resolvesse propor essa separação. O que aconteceria aqui? Né? Você teria aqui uma quebra do Pacto Federativo que ensejaria na intervenção, que nós vamos falar daqui a pouco. Ou seja, né, vamos falar em outra aulinha. A proibição de separação já possui inclusive um remédio caso isso ocorra, que é a ferramenta da intervenção. Então guarde isso aqui, são as características mais importantes desse princípio.